Isso é podcast Força Comandos número 18. Bem-vindos de volta a mais um podcast Força Comandos. Eu sou o Rafa. Eu sou o Nogueira. Meu, e aí? Vamos para mais um podcast Força Comandos. Antes de começar, como de costume, agradecer nossos apoiadores, o John Equipamentos do nosso amigo Equipamentos Táticos, Jet, procura lá no Instagram, John Equipamentos Táticos. A nossa queridíssima Patti Bruni, curtam lá na Via Militar, e o perfil dela particular, que é o Patti Bruni. A gente sempre tem postagens dela, ou eu posto, ou a 3EV composta. Aí é só ir lá e dar um like, por favor, sigam o trabalho dela. E... bom, por enquanto, são esses os apoiadores. Cara, hoje eu tô com uma pauta pra falar sobre as preparações durante algumas viagens e coisas lugares que talvez você vá e você não preste atenção, e eu vejo que muita gente passa por dificuldades em relação a isso, e tem gente que acha que nunca vai acontecer e tá tudo bem. E alguém comentou comigo na página sobre isso, para falar um pouco sobre isso há um tempo atrás, e eu até esqueci de fazer uma pauta sobre, mas eu vou fazer algo sobre, para deixar bem claro, sobre essas preparações, porque a gente nunca acha que vai acontecer com a gente. Tipo, todo mundo acha que a vítima, ela nunca espera, né, que vai acontecer alguma coisa com ela. Ela sempre tá safe de alguma forma e fala, não vai acontecer comigo. Então, quando você vai para viagens ou algo do tipo, esse tipo de preparação que eu falo, dependendo da situação, eu digo isso internacionalmente ou nacionalmente, quase ninguém que eu conheça, com exceção de algumas pessoas, claro, fazem uma preparação para ir no lugar, sabe? Por exemplo, alguém aqui do Sudoeste vai pro... onde couro tá comendo mesmo, no Nordeste? Natal. Boa Natal, parte do litoral do Nordeste tá... E, eu ouço direto situações que a gente vai lá pra cima e se fode, cara. Assim, se fode, assim, de maneiras extremas. Nos Estados Unidos acontece muito isso, gente que sai, tipo, de Colorado, Miami, vai pra Chicago, Detroit. E lá, são duas cidades gangsta mesmo, sabe? Muito perigoso. E as pessoas não se preparam em relação a isso, não tem uma certa preparação, porque como eu digo, como eu acabei de dizer, as pessoas nunca acham que vai acontecer com elas de alguma forma. Então quando você vai para viajar para algum lugar, o recomendável é sempre você avaliar o lugar para onde você vai, o tipo de cultura que você vai, e porque cada lugar que no mundo ou nacionalmente que você vai, obviamente tem culturas diferentes, crimes diferentes, crimes que só acontecem naquela região. Táxi, eu posso pegar um táxi naquela região, como é o táxi, quantos acontecimentos de táxi, como é o Uber lá, como, diferentes situações, van e etc, posso pegar ou não. Nunca faz esse tipo de avaliação. Tem países no mundo que se você sofrer um acidente de carro, você vai preso, velho. Tipo, vai na Tailândia, sei lá, nesses países ali na região da Indonésia e tudo mais, tem coisa ali que se você fizer, você vai preso, velho. Você vai preso num lugar desse, você tá fudido, né? Então, tipo, qualquer tipo de contravenção em alguns países árabes e tudo mais, você vai preso. E isso acontece, cara. Isso tem relatos de gente que vai viajar pra países fora, seja mesmo aqui na América Latina, e, é super perigoso. Quantas pessoas que você conhece que vai viajar pra Argentina, pra Buenos Aires, e acha que lá é um lugar romântico e tudo mais, e não tem noção quanto é perigoso Buenos Aires, quanto tem roubo em Buenos Aires. Então, isso não só em preparo em questão de viajar, mas em relação a todos os lugares que você vai, ou até mesmo a sua casa, que é tipo o simples fato de você não fechar a porta da sua casa, tipo, não se trancar de maneira correta ou algo do tipo. É naquela situação que o mal ele vai agir, sempre assim. E as pessoas tendem a não fazer isso. Um dos propósitos dos Força Comandos, provavelmente não só minha, como na 3EV com tudo mais, é transformar essa parte de mindset em relação aos nossos ouvintes
e transmitir a palavra de se preparar, de sempre estar preparado, sempre ficar em alerta em algumas situações. E isso, meu, acontece direto. Situações de contra-inteligência que acontecem, algo que eu queria falar também. As pessoas às vezes acham, situações, sabe, tipo, aconteceu com o Whindersson Nunes, né, essa semana, roubaram a foto. Já que ela fez cagada, né? Ela postou no stories dela. Não, mas alguém hackeou o Instagram e... essa história, né? Mas hackearam também, não chegaram a hackear ou não? Hackearam o Instagram. Então, velho, e nessa situação, eu conversei com um amigo meu que ele era dessa parte de inteligência e tudo mais. E, meu, você sabia que dependendo de lugares, Wi-Fi de hotel, redes públicas, meu, é muito fácil ser hackeado, cara. Tipo, Sim, muito cara, fácil, velho. Fácil. E é coisa muito séria e ninguém liga. Você não vê ninguém falando sobre isso. Ali, né? Foi. Não, mas você não vê ninguém falando sobre isso. Chegar num lugar num hotel e conectar no Wi-Fi, conectar em uma rede pública em algum lugar, em alguns lugares no mundo, em alguns lugares aqui mesmo no Brasil, meu, dependendo da situação, pode ser. E hoje, meu, contas bancárias, meu, do aplicativo e tudo mais, tem aplicativos blindados e etc de banco, mas, meu, você vê tanto isso acontecer assim de maneira gigantesca e é algo sério, cara. Assim, eu não conheço algo próximo a mim que aconteceu isso, mas eu conheço alguém que conhece uma outra pessoa que teve o celular acessado de alguma forma e ela falou, meu, como que acessou? Eu não entro em nada, nem clique em nada. E depois foi constatado que foi por meio de Wi-Fi público, velho. Foi na região aqui do interior de São Paulo, velho. Foi no interior de São Paulo, acho que é um Wi-Fi público, algo do tipo, e teve acesso à internet. Então, tipo, são coisas que ninguém se prepara e ninguém pensa sobre isso, entendeu? E não só isso, voltando um pouco pra parte de viagem e tudo mais, toda a parte médica, meu, se você vai viajar a um lugar, bases policiais, qual é a distância de um hospital da onde você tá, porque tem lugares, meu, se você for pra estados como, deixa eu ver, um estado que tá uma péssima situação ultimamente, sei lá, Pará, se for pro estado do Pará, se for pra alguns lugares a situação de atendimento médico é extremamente precário, velho. Tipo, se você, dependendo da situação, dependendo do que você tem, você vai morrer, velho. E as pessoas, índice de crime, índice de tipos de crime, a coleta também de inteligência, de você chegar chegar numa determinada situação, num determinado lugar, que você converse com alguém que seja nativo da região, seja, isso quando eu falo, eu me refiro à parte tanto nacional como internacional, de você se habituar e de alguma forma usar a inteligência ou até mesmo a contra-inteligência para adquirir informações do lugar que você está, os índices de violência, que tipos de crimes, qual o hospital mais próximo, base de polícia, como funciona a polícia daquele local, situações em relação a dinheiro. Você conhece o Don Razzo? Que ele é ex-Team Six? Não conheço. Ele fala um pouco sobre essa parte de preparação e tudo mais. Dentro do cinto dele, ele carrega $200, sabe? Enroladinho, dobradinho assim, porque, meu, hipoteticamente, se rolar alguma coisa, tá ligado? Tipo, ele perder totalmente tudo, ainda assim ele tem $200 ali, né, pra poder se virar. E o valor varia, dependendo do país, ou do lugar que ele esteja e tudo mais. Então, fora do país sempre é mais complicado. Por exemplo, se eu for pra países que são extremamente violentos, na África, por exemplo, você tem noção, velho? Eu conheço, eu já vi casos também de médicos da Cruz Vermelha, eu acho, ou de outra especialidade aqui na parte médico de humanitário e tudo mais, que vai para lugares como Libéria, Congo. Meu, Congo, a República do Congo tá em guerra há 200 mil anos, velho. Tipo, lá se você é branco, você é alvo de alguma forma. E, meu, não se informa nada sobre, tipo, não sabe de nada, absolutamente nada sobre. Chega lá, tenta fazer um trabalho humanitário e tudo mais, e acaba sendo sequestrado por qualquer... quantos grupos rivais, quantos grupos de guerrilha que tem naquela região e tudo mais. Toda essa parte de planejamento que absolutamente ninguém faz é extremamente eficaz. Onde você pode carregar, em que estados você pode carregar uma lâmina, esse tipo de coisa. No Rio não pode, eu acho. No Rio não pode. Não pode. Eu não sei aonde, mas não pode. Em Minas Gerais tem uma de lâmina com centímetro.
etc. Sério? Mas Meu, a galera até subestima muito, assim, quando vai em qualquer região, qualquer lugar do Brasil até, acha que não vai acontecer nada, que você vai ficar ali naquela região e acaba não estudando para saber quais são as zonas vermelhas ali, onde é mais sim. perigoso. Até onde você vai beber, lugares que você vai fazer, que vai te fazer. É o Por caso isso que que muito nós. turista gringo vai até no Rio, né, e acaba se envolvendo em algum problema, Ah, etc. meu, você vai arrumar. Se você vai, sei lá, viajar em umas cidades minúsculas que tem no estado da Amazônia ali, na Amazonas e. Sei lá, você arruma uma briga num bar. Meu, Ah, fudeu, cara. fudeu. Se você for paisano, velho. Se você não tem conhecimento de defesa pessoal, nada do tipo, se você não tiver armado, meu, parar. Cara, parar é tipo. Eu conheço gente que trabalhou no Pará que, meu, tem lugares lá que são inacessíveis a qualquer tipo de, de comunicação civilizada, né? Tipo polícia, esse tipo de coisa, não existe. Sim, eu já fui no Pará, a partir do momento que você atravessa ali a divisa, cara, é outro mundo, cara. É outro mundo. Até se Sim, tratando do equipamento dos policiais, onde tá a ajuda mais próxima. É praticamente uma terra sem lei ali. ali meu, tem coisa aí que gente que some ali e nunca mais acha, velho. Tipo, é muito esquisito. Às vezes, então, tem esse negócio de você carregar. A gente já falou isso em outros podcasts e tudo mais, mas eu tô reforçando isso justamente porque alguém entrou em contato com o First Command pra falar sobre isso. Então, você carregar, meu, uma lanterna, carregar, meu, se você tem porte, não é paisano, se você é milico, policial civil, algo do tipo, meu, carregar um armamento, ter esse negócio de carregar arma, meu, eu conheço gente que tem armamento, seja ele militar ou paisano, algo do tipo, em alguns determinados lugares eles não levam, velho. Mano, por que você não leva? Por que você não tá armado, velho? Por quê? Eu vou pro mato, velho. Eu vou levar minha arma, mano. Nem A fudendo. lanterna ela acaba sendo algo essencial, Oh, assim. Você eu que. consegue até prevenir Sim, algo. Tipo, você tá levando o canivete, se você for usar o canivete pra defesa em alguma situação e você acabar dando uma facada ali no cara, às vezes o cara tá bêbado, você mata sim, o cara, acontece alguma coisa, o cara morre, você vai ter que responder processo, vai ter muita sim. coisa ainda que. Aí você dá uma agressão, né? Você excedeu ali. Meu, às vezes mulheres, velho, tipo, eu sempre recomendo, meu, cara, compra um spray de pimenta, acho que não pode agora, acho que agora é spray Gengibre, né? de gengibre, meu, é cento e pouco, velho. O que é 100 reais, velho, por sua defesa? E, meu, faz uma puta diferença. Quantas mulheres aí. Isso que é o problema. Nunca acha que vai acontecer com você, velho. Você nunca acha que você vai Exatamente. ser estuprada. Você sempre. A vítima sai de casa. São, assim. Situações assim Eu não espero o ridículas. pior, né? Agora eu não Não, espero o pior. eu digo assim. Hipoteticamente você vai sair dessa casa e falar: olha, hoje talvez eu seja estuprada hoje, talvez eu seja assaltada. Meu, ninguém pensa nisso. Talvez alguém, mas sim. Ninguém pensa nisso, mano. Talvez fale assim: eu vou passar por um lugar perigoso hoje, talvez eu seja assaltada. Meu, mas ainda assim você teve a capacidade de prever isso, de pensar nisso, sabe? De você não se preparar sobre. E é lógico, tem coisa também que pra ser evitada, meu, onde você vai beber, onde, tipo, meu, situação, tanta gente que eu conheço que, meu, vai num lugar, meu, fica bêbado e fala, meu, puta, eu fiquei bêbado em tal lugar, meu, você tá louco, velho. Imagina você. Boa Tava com uma sua. galera que não conhecia, porra, Sim, meu, você é louco, quis cara. E gente. sozinho, pô. E Mike, velho, Quis. polícia, velho, fazendo isso. Eu acho. Armado ainda, né? Isso é o Armado, que mano, mais eu se acho vê. isso loucura, velho. Loucura, um tipo de coisa assim que. De gente que não se prepara. E é batata, velho. Quem não se prepara tá fadado a se fuder, velho. Sempre. Sempre. Se você não se prepara, se você não pensa no pior, e vai parecer aquele papo de, tipo, cara, vou sair de casa com um estresse pós-traumático de qualquer coisa. Meu, 100%, velho. 100%. Assim, se você não se preocupa, se você. A minha opinião pessoal, se você não sai da sua casa pensando no mal, meu, você tá errado, velho. Tipo, sempre pense meu, o mal tá aí fora, velho. Tipo, não é algo. Não é algo longe, não é algo do lado da sua casa. Às vezes você tá guardando o carro e, meu, simplesmente aparece alguém, velho. E Você não sempre. tá na Sim, Alemanha, você não tá em algum país onde você é tá no tranquilo. Brasil, velho. Brasil, não tem
entende, mas levando um pouco pra qualquer outra situação, pessoas más tem no mundo inteiro, velho. Se você for Sim, exatamente. pra Londres, tem casos de gente, meu, Japão, porra, já, pô, meu, tudo. Se você se fode lá, você tá fudido, velho. Dinheiro, esse tipo de coisa que você vai fazer. E às vezes é por responsabilidade sua mesmo, cara. Assaltos em Buenos Aires tem direto. Brasileiro se fode lá direto, velho. Porque vai em bairros que tem, meu, vagabundo. A gente vai lá, vai roubar e vai se fuder. Então, toda a situação, como eu falei também anteriormente sobre essas questões eletrônicas, tudo mais, celular, aonde você vai, principalmente para quem trabalha com esse tipo de é, esses caras businessman, sabe? Tipo, os caras que fazem sim, sim. viagem para trabalho e tudo mais, e meu, utiliza o celular, utiliza qualquer tipo de outro aplicativo, ou até mesmo o notebook. Meu, você tem que ter esse negócio de se preocupar com a parte eletrônica. Ninguém se preocupa, mas assim, a partir de um tempo atrás, sei lá, de uns 5 anos atrás, isso tá sendo tipo muito relevante. E não é coisa de cinema, velho, isso acontece. Eu te dou 100% de certeza que isso acontece mesmo. Então você tem que estar cabreiro em relação a isso. É... Meu, basicamente é isso. Eu queria dar um toque pra galera que tava. Que, alguém que perguntou pra mim sobre isso no Instagram. E, meu, esteja preparado, velho. Esteja preparado para absolutamente tudo. Não baixe a guarda, porque, meu, o mal tá aí fora. Exatamente. Até não tal da questão se você anda de carro, principalmente Sim. para viagens ou só andando na cidade mesmo. É sempre bom levar algum kit de primeiros socorros ou qualquer coisa assim que você precisa ali no da tua parte, assim, se tu trabalha com, sei lá, fotografia, vídeo, tu fica ali muito tempo fora de casa e é bom tu levar, sei lá, água, esse tipo de coisa assim. Tem gente que não Ah, leva água, né, velho? Acho tem gente que incrível. não, é incrível isso, cara. É, Eu vi. até aquelas barras assim, sneakers, qualquer barra de cereal assim, Sim, é sim. bom. Meu carro, eu pretendo fazer tipo um episódio EDM, Everyday Mobility, Isso, para falar justamente sobre interessante. carro. Mas carro, para quem faz viagem, é algo assim extremamente sério. Assim, eu levo muito a sério a situação de carro. Porque, meu, dependendo do lugar, se você parar, você tá fudido, velho. Tem coisa do carro que não vai arrumar de um dia pro outro e tudo mais. Enfim, eu vou guardar isso para um podcast mais elaborado. Por falar em podcasts, já saindo um pouco desse assunto, tem uma galera me cobrando sobre o COT, cara. Sobre fazer sua PF do COT. Meu, eu tô lendo o livro, eu tô tentando adquirir um conhecimento bom sobre. Sobre o COT, enfim, nossa, já é uma cobrança do ano passado e tudo mais. Eu vou fazer, mas, meu. Não, espera, tá ligado? Eu vou fazer. Deixa eu lembrar, tinha outra pessoa que tava cobrando um podcast sobre alguma coisa. Eu não lembro, eu comentei com você? Do. Não, comentou não. Ah, não lembro, velho. Alguém tava cobrando algum podcast sobre alguma coisa. Então, enfim, já falando um pouco sobre as cobranças, meu, vai ser feito. A gente vai fazer. Só tenham paciência. A gente tá tentando colocar isso nos cadernos agora, esses podcasts, anotando e tudo mais. E fazer. É que, meu, às vezes é complicado. Tipo, não é simplesmente a gente chegar aqui e falar uns negócios, entendeu? Porque eu não quero que Força Comando seja taxado de, ou até 3EV de, sei lá, de, sei lá, pegar informações e despejar na cara de vocês, entendeu? Tipo, tem que ser algo mais. Wikipedia, né? Wikipedia, Eu gosto que seja algo mais, sabe, mais diluível, assim, algo do tipo. Meu último podcast, que foi com o Cadete da Mão do Caçador, eu pedi desculpa de novo pros ouvintes se não conseguiram identificar a voz dele e tudo mais. Eu acredito que deu pra entender, assim, se você se esforçar um pouco, dá pra entender. Em alguns pontos você não escuta muita coisa, mas eu queria agradecer ele de novo, velho. Cara, assim, 100% muito tranquilo mesmo que entrou em contato com a gente. Um puta parceiro da página. E a gente vai tentar dar um jeito de de gravar de forma melhor, pelo menos pelo telefone, para fazer uma captação de áudio melhor e tudo mais. Podcast é isso, velho. Assim, eu creio que agora que a gente está introduzindo mais em outras plataformas e tudo mais, chega o conhecimento melhor de como é o podcast e tudo mais, para as pessoas entenderem como é feita a gravação e tudo mais. Pelo telefone é possível,
A gente fez o TC3 e fez o do desse caçador, que é amigo nosso. Só que não é 100%, é uma parada que você tem dificuldade de captar áudio, etc. É, então a gente vai elaborar, vai pensar em alguma maneira de fazer uma captação de áudio, porque a gente usa um programa do computador para poder gravar o podcast e às vezes a pessoa que a gente quer entrevistar ou quer que participe do podcast não tem Um microfone, um não tem headset. microfone, tem um microfone, um headset ou até mesmo não tem o computador. Meu, é assim, e tipo, o problema é dar aquele susto, né, na galera. Fala, puta, tipo, é muito simples, velho. Tipo, vou fazer aquela discurso de novo, assim. É um computador e um microfone, véio. Pode ser o fone de ouvido do seu celular. É tranquilo. Só você tem um computador e já era. E pra quem. Então alguém tiver alguma dica aí de como gravar aí, só Entra enviar, em né? contato mesmo, realmente. Meu, a gente tem umas perguntas no Instagram. Eu vou ver a primeira pergunta aqui no Instagram. Tenho o Rafael, pra meu xará. Ele perguntou. Calma aí, por que vocês não marcam as páginas pequenas para poder ajudar na comunidade? É. Então, não é que a gente é que eu não. Quem tá perguntando, até sei quem é. A questão é que, cara, eu não. Eu particularmente eu não curto ficar marcando 100 mil páginas embaixo e tudo mais, igual outras páginas fazem e tudo mais no Instagram. Não é nada contra as páginas, não é nada contra o conteúdo das páginas, talvez algumas seja contra, mas a grande maioria, cara, é que eu não gosto, cara, de fazer isso. Eu acho que não tem necessidade de ficar. Às vezes eu faço alguma postagem em relação à morte de alguém, a falecimento de alguém que é importante para alguém no quesito, seja policial militar ou agente de forças armadas. E às vezes é um assunto meio sério também, às vezes é algo assim que algum dado histórico, alguma coisa, e eu não vejo necessidade de ficar marcando um monte de página, entendeu? Aproveitando já, vou agradecer as páginas que apoiam a gente, que até ver o nome dos caras que estavam falando comigo em relação ao podcast. Tem dentro em contato com você também, não entra? Lá no DVCon? Se eu não me engano. Sim, sim. É Eu esqueci o o nome. Soldier Brasil, Forpasp Exatamente. BR, Forças Especiais, o nome do. Enfim, outras páginas também que entram em contato com a gente. E, meu, eu não. A parada que, assim, eu marco o DVCon e a Paty por motivos óbvios, porque os que eu tenho o Nogueira, meu, tá aqui comigo, então às vezes é algo que interessa pra ele compartilhar no stories dele alguma coisa, é por isso que eu marco. Mas às vezes também eu esqueço, velho, de marcar. Na grande maioria das vezes eu não vivo da página. Tanto que, meu, a gente não posta todo dia nem nada, justamente porque não é uma prioridade na página em si. E também a gente tem outros valores, cara. Assim, eu espero que as pessoas entendam que o Força Comandos não é um. É além de uma página, assim, é uma plataforma que. Eu não tô sendo babaca quando eu só tô explicando o que é a gente mesmo em si. Mas a Não ia gente. ganhar nada com isso, né? Não Sim, ia ganhar nada com isso. e como eu sempre digo, cara, eu não ligo pra like, velho. Eu não invisto R$ 1 em questão de divulgação da página e tudo mais. O dinheiro que eu uso na página é justamente pro podcast, pro feed, etc. Patches pra mandar pros caras, algo do tipo e outras coisas. Mas assim, like, comentários, sendo tipo, eu não dou uma foda pra isso, justamente porque são outros valores. Então, é mais por isso. Deixa eu ver. Tem pergunta aí? Tá fácil? Quer que eu... Tem pergunta aqui. Soldier Brasil, né? Que é até um Instagram que também compartilho aí. Ele perguntou se policial civil pode fazer o curso de selva no EB. Ou somente policial federal que pode ter acesso a esse curso, né? Falou que policial viu um militar também. PF com brevet de selva, né? Não sabe se ele adquiriu no EB ou na PF. Sei lá, eu Eu não já tinha sei, comentado velho. isso antes, né? A gente já tinha falado isso antes. Não Então. sei porque, tipo assim, eu já vi já essa foto que ele tá com
Acho que é manicaca, né? Emborrachada assim no braço. Aham. Selva, mas eu acho que ele Que nada do possa corte, ter não. pegado quando ele tava no EB, né? É, pode ser também. Porque Pode até ser. quem serve obrigatório em batalhão de selva ganha o manicaco de selva. Ah, policial militar também. Até Tem, paraquedista, velho. tem muito pessoal pode fazer estágio até, né? Ah, Na de então, selva, estágio. sabe? A Cocói aqui tem bastante policial que tem selva. Tem a onça no peito, velho. Normalmente são todos policiais do COI, normalmente. Mas. Nossa, eu não sei, velho. Mano, no quesito cursos, assim, se você for da área operacional, de operações especiais, eu acho que é até válido. Acho que pode até acontecer sim. Depende muito do comando, do estado, se o exército quer ou não quer. Eu acho, pelo menos. Exatamente. Deixa eu ver aqui. É... Tem diferença no curso de FE de sargento para oficial? Cara, sinceramente, eu não sei. Eles se formam juntos, na formatura e tudo mais, na classe. A classe é formada junto. Alguém, um amigo nosso tá ouvindo o podcast, provavelmente ele vai corrigir, vai responder. Quando ele responder no próximo podcast, eu deixo mais claro isso. Porque eu não. No... O quê? Eu sei que no de comandos tem diferença. No de comandos é. Ah, sim. O do Marsoc também e outras forças até fora aí Ah, do Brasil, etc. Tem uma diferença. Eu acho que o de oficial, eu vi isso aí foi no edital até que saiu do curso de comandos, foi no seu PESP, que saiu no site deles. Fala que o oficial, a função dele é diferente, então ele ganha um pouco de aula a mais ali de. Esqueci o nome, cara. Um amigo nosso fuzileiro naval tinha falado isso também. Era ter guerra política, eu esqueci o nome, mas era algo já tipo operações psicológicas, algo mais a sim. fundo dentro dos tópicos, entendeu? Uhum. Como ele comandar essa parte. É, pode ser, né? De forças especiais eu realmente não sei, velho. Eu não Agora arrisco de isso. FE eu não sei, mas eu. Sim mesmo. Mas eu vou. Talvez. Aira. Filho. Cara, eu vou ficar devendo, mas provavelmente no próximo podcast eu vou ter a resposta, porque tem um amigo nosso que tá ouvindo e ele sabe a resposta. Por que a FN também usa boot marrom? Eu sabia essa resposta, eu não lembro. Sabe por quê? Cara, que eu já li isso em algum lugar, mas era por questão de serem forças. Esse não era a palavra certa, mas são de atuação em todo o Brasil, saca? Eles atuam em outros locais. Sei. O PQD é uma força de emprego geral, né? Eles atuam em Sim. todo o Brasil. É Sim. um dos motivos também do boot marrom. Ah, Ah, mas não são iguais, né? O boot PQD e o de. É será que vem de Israel isso aí, mano? Porque sabe que lá em Israel eles usam, né? Eles usam, né? Os comandos de lá, o Sayat Macau. Eu não sei se quem pagou o pau de quem ou foi um desejo mútuo. Paraquedistas americanos usavam boot marrom? Cara, não sei, velho. Eu não vou falar que não, porque vai que usava, eu não lembro. Sei lá, em meados da Segunda Guerra. Eu sei que hoje em dia não. Eu acho que não. Talvez. Se alguém souber, corrija. Mas talvez. Acho que não. Veremos. Usavam. Ah? Usavam boot marrom. Ah. Airborne. Então deve ter algum motivo especial, né? Agora, se todo mundo usava boot marrom ou era só o PQD, eu não sei responder. Às vezes depende da companhia também, né? Sei lá. Não sei como é. Espera que disso no exército americano eles têm muita tradição, né, velho? Tipo, algumas. Sim, eles têm uma tradição entre eles assim. Talvez. Tem pergunta aí? Ou eu tenho aqui o packing? Eu pego aqui, vamos lá. Porque alguns comandantes dos comandos mostram o rosto e os operadores não mostram o rosto. Isso eu acho que vale até pra qualquer equipe de operações especiais, né, também. O oficial que tá sempre à frente mostra o rosto. Tem que ter um porta-voz que identifica, né, velho? De alguma forma. Mas Como, velho. eu tava até comentando com o Rafa que existem outras unidades assim que na Europa o comandante ele não mostra o rosto, assim, é de alguma polícia lá. Ele tem um nome fictício e usa balaclava em todas as entrevistas.
Uhum. Será que sei lá, na Na República Tcheca, Polônia? uma parada assim, Acho que é Polônia, sei lá. República Tcheca ou na Itália, cara. Não Talvez, sei pode ser na dizer. Itália. Ah, pode ser na Itália, velho. Porque na Itália tem muito crime organizado sério lá. Tem Muita terrorismo. máfia, né? Já tinha É. um negócio Não, mas assim lá é de. sério. Lá tem crime organizado por causa de tráfico humano, esse tipo de coisa, assim. Caralho, cara. E tinha grupo terrorista na Itália, meu. Até, sei lá, 80 e pouco, 90 e pouco. Então, talvez, velho. Faz sentido. Pode ser Itália mesmo. Os italianos estão fodidos, velho. Isso aí. Eles têm bastante problema com isso aí. É. Luiz Antônio 30, ele falou pra ele falar sobre o Marcos Duval. Não fala sobre ele não. Cara, Marcos Duval. Eu não vou dar status maluco nem pro caralho. É. Calma aí. O Charles, alguma coisa. Como foram as primeiras ações dos comandos dos Forças Especiais na Araguaia? Cara, eu recebi uma cota de documentos sobre. De um parceiro nosso. E eu estou elaborando uma pauta para falar exatamente sobre isso, sobre a atuação das Forças Especiais e Comandos na Araguaia. Então, eu vou ter, como é algo assim bem complexo, eu tenho que filtrar muita coisa que não dá para falar. Então, eu vou deixar para quando eu fizer essa pauta. Tá sendo feita a pauta já, mas eu vou fazer um podcast especialmente sobre isso. Deixa eu ver, tem pergunta aí? Eu tenho uma aqui do Tactical Operators aqui, né? Uma página também que tá Ah, interagindo com a gente. O que vocês acham do Brasil criar uma unidade EOD, igual aos Estados Unidos, né? E criar também uma guarda de fronteira. a Guarda Fronteira a gente tem, né? Essas algumas unidades É, aí que são provenientes dos estaduais. Não sei se tem uma nacional, Sim, tem? sim. Acho que ele quis dizer do exército mesmo, acho que não. É, que Só acho é, que, mas é pelotão de fronteira, né? mas acho que ele quer dizer também da Border Patrol, velho. Eu acho uma instituição Ah, federal, Border assim. Patrol, achei que ele tava falando de National Guard. Border Patrol, eles são agentes federais. Cara, você sabe que o governo atual, uma época, eu devo ter ouvido deles terem um projeto de fazer isso aí. Né? Talvez, não sei, talvez não aconteça também, mas eu tô comentando sobre. Mas tem essas unidades estaduais, né? E tem os caras do Nepom que lidam com isso aí. O Nepom também não é só na água, eles lidam com essa parte também. E outras unidades federais também. Receita Federal e tudo mais. Ibama, tá Ibama trabalhando nisso. GEPOM também tem Japão. na Polícia Federal. É. E sobre a unidade EOD, os fuzileiros navais já tem, né? Que é o DAI. Que eles têm um curso de DAI, mas eles já têm uma equipe especializada nisso, né? Não sei se é da arma de engenharia. Será? Porque o exército eu não sei como é que eles fazem, mas talvez seja tudo atribuído à área de engenharia, cara. Também não sei, cara. Se o exército tem alguém, tem. Obviamente eles têm alguém que tem uma unidade que tem treinamento específico em relação a isso. Mas eu não sei se é a galera da engenharia também. Assim, igual os Estados Unidos, que tem tipo. Nos Estados Unidos tem. É uma. Como que chama? É uma MOS, né? Disso aí, de OD. Até para operações especiais também. Tem a Navy UAD, são os caras que vão. Attachment. Os Navy SEALs. Navy SEALs, acho que com o Marsoc já tem uns caras. E tudo mais. São caras EOD, só que são de operações especiais que a própria Marinha forma. Coisa também tem nos Marines, acho que tem EOD Techs, eu acho que são nos Marines. E eles são meio que específicos, assim, eles atuam com First Recon e tudo mais. Mas aqui no Brasil não sei se tem tipo uma MOS, tipo, um cara que seja só EOD, assim, algo do tipo. Talvez tenha nos brasileiros, eu não sei como é que funciona. Mas sei lá, talvez já. Aqui eu sei que tem os caras do DAI, né? Que é o desarme de artefatos explosivos, que é o. Eles já tiveram até intercâmbio com os fuzileiros. O fuzileiro foi com o S-Navy mesmo. Deixa eu ver. Tem pergunta aí? Ou você quer que eu pegue aqui? Pode pegar aí. As OPESPs da Venezuela
se seria útil eles irem para o lado gaído. Deixa eu ver aqui. Útil em força de decisão. Cara, eu não tenho. Eu não sei, velho. Não sei como é que tá as forças armadas lá na Venezuela. E. Sei lá, cara. É muito dinheiro, velho. Tipo, é uma parada assim que é dinheiro envolvido e as forças lá estão divididas. Cara, não faço a mínima, o Não faço Matheus. ideia. Sei que eles vão fazer, é verdade fazer. Cara, Venezuela é o Iraque parte 2, velho. Tenho certeza absoluta. Pode fazer uma pergunta aí. Vou pegar aqui. Teve um guerreiro que fazer calistenia e exercícios aeróbicos são uma boa forma para melhorar a aptidão física. Qual você, qual vocês, né, consideram melhor para uma modalidade para isso, para melhorar a aptidão física? A pergunta foi o Wellington Kenzie Perguntando se ele Moraes. for. Se ele estiver falando sobre na área policial e tudo mais, ou na área de operações especiais, ele tem que buscar uma parte cognitiva em relação a isso, né? Tipo, fortalecimento de musculatura, formação de musculatura e tudo mais. Meu, fique longe de qualquer youtuber, fit influencer que existe na face da terra. Fique longe, assim, se você, mano, vai, praticamente que você seja gordo, velho, você quer perder, quer emagrecer e tudo mais. Leia sobre, busque nessa parte de emagrecer de forma, principalmente assim, eu tô falando na parte de operações especiais e tudo mais, porque é que a gente tem foco maior. Então você tem que nerdear nisso aí, velho. Se você, sei lá, tem um corpo normal, quer ganhar musculatura e resistência, cara, calistenia eu acho que talvez seja bom na parte de barra, esse tipo de coisa. Mas para fortalecimento de musculatura, ganho de peso e tudo mais, meu, coma direito, velho. Coma igual um filho da puta, treine bem, fique longe de marmiteiro, batata doce, frango. Certeza que alguém vai dar hate nisso aí, né? No podcast. Não, velho. Velho, vocês são os fodidos, cara. Que fica dando brecha pra esses fit influencers aí, que os caras são atleta, que são puro propaganda, velho. Esses caras, eles vivem disso aí e passam aí corpos extremamente, sabe, definidos e tudo mais para atleta, tá ligado? Passa treinamento, passa dieta para atleta, passa. Assim, eu não vou falar que alguns youtubers aí que. Eu não vou fazer propaganda dos caras, mas tem gente que passa assim, informações boas, principalmente na parte de fisiologia. Pra mim, particularmente pra mim, a fisiologia assim, em si é mais importante do que, sei lá, um educador físico vai fazer. Algum educador físico vai dar hate também, isso aí, certeza. Mas é que, meu, você não tem que ter algo muito. Tem que ter algo muito cognitivo em relação a isso. Tem que, dependendo do curso que você vai fazer, pra que você vai treinar, né, esse tipo de coisa, pra você ter uma resiliência também, porque meu condicionamento físico, ele não é só. Ele não se limita só na capacidade muscular, algo do tipo. Você tem que ter resistência na parte óssea e tudo mais. Então, assim, em geral, eu recomendo dar uma nerdeada sobre isso. Eu fiz uma enquete no Força Comandos para ver se a galera queria fazer um podcast sobre treino e tudo mais. Eu vou ver se eu acho, se alguém estiver ouvindo e tem interesse e tem um conhecimento legal sobre, quiser participar e, assim, se fosse militar e estivesse na área de operações especiais ou não também, quer falar um pouco sobre isso, entre em contato com a gente pra gente fazer um podcast, porque não dá pra mim falar, porque como de praxe, né, como a gente não se identifica, então não tem como a gente falar alguma coisa sem dar nossos diploma ou algo do tipo, sabe? Fala assim, olha, eu sei disso porque eu estudei isso, tipo, eu não vou fazer isso. Então, se fosse alguém que seja formado na área, ou também que tenha um conhecimento bom em relação a isso, seria legal, pelo menos para falar um pouco sobre isso. Mas eu, particularmente, eu acho que tudo que você vai fazer, você tem que ter um preparo. Tudo é base de preparação. Tudo você tem que dar uma estudada e manejada sobre, e ficar longe desse tipo de influência que é influência, como se diz, assim, tudo que a grande maioria dos youtubers fazem é algo patrocinado, é influência patrocinada de alguma forma, busca de like
tudo mais, e pra mim, eu acho já aí pra caralho. Então, particularmente, eu acho isso. Tem menino que fala. Pode falar aí se quiser. Por que não são incentivados médicos em tropas operacionais? Então, a gente falou sobre isso, né? Sobre que tá meio que Isso tá mudando agora, né? Tá Uhum. mudando agora. Eu acho que tá mudando isso aí. Acho que agora tá sendo introduzido mais uma galera nessa área especializada médica. A gente falou. Qual podcast? Eu não lembro. Algum podcast a gente falou, velho. Eu não Foi vou dar no último podcast, praticamente boa parte do podcast a gente de perguntas, né? fala sobre isso, né? Eu acho que foi. Eu não vou dar um discurso gigantesco sobre porque é algo bem complexo, assim, mas acho que tá rolando. Talvez o TC3, eu acho, velho. Eu acho que no TC3 a gente fala sobre isso, velho. Certeza que vocês falaram sobre Surgiu isso. uma pergunta aqui. Onde eu acho no Spotify? Força Comandos, velho. Nossa. Que? Não, ele pergunta onde eu que eu coloco no Spotify, Força Comandos. Velho. Então, velho, a gente tá no Spotify, velho. Então, não tem desculpa agora, velho. Você quer ouvir em qualquer lugar, tudo mais, você não precisa ficar baixando. Aliás, se você quiser baixar outro provedor de podcast no seu celular, tudo bem. Mas se você tem Spotify, a gente tá no Spotify, velho. É só sei lá no Spotify procurar por Força Comandos. Tá? É bem simples, agora não tem desculpa. Você faz o download, você pode ouvir offline ou não. E tem todos os episódios lá também. Tem um cara que ele me perguntou aqui. Eu tô procurando, se quiser fazer a pergunta aí até eu achar. Uma coisa que eu tenho aqui teve um guerreiro aí que viu a foto, né? Que eu coloquei as perguntas aí, o Marlon Picanso, valeu aí, Marlon. É possível diferenciar. É que eu tenho que abrir aqui. É possível diferenciar um comando de um FE. Sim, ele tava na foto, esse é o Marlon. Ele fuzileiro naval. Pô, legal, um abraço. Tamo aí. É possível diferenciar um comando de um FE em termos de equipamentos e uniformes? Equipamentos dá, né? Equipamentos dá. Sim. Mas é meio confuso, né? É meio confuso porque alguns falam que o HK tá indo pro comandos, mas em boa parte sim das últimas vezes que eles apareceram publicamente, o comandos estava mais com o fuzil de plataforma R15 deles. Eu acho que é mais a atuação, dependendo também da atuação, né? O que eles vão fazer ou deixar de fazer. Exatamente. Eu acho. O Fabrício, ele mandou uma pergunta pra mim na última vez que eu abri perguntas pro podcast que a gente não deu pra gente gravar. Ele escreveu: boa tarde, irmão. Estou terminando de ouvir o podcast do caos, de camuflagem e tudo mais. Já deixei continuar o trabalho. Deixa eu ver a pergunta aqui. Queria que você falasse um pouco sobre o que acham dos concursos públicos para ingresso da polícia e das forças armadas. Na minha opinião, não é um bom filtro, pois, como vocês mesmos dizem, existe muito funcionário público e poucos policiais de verdade. Gostaria também que falassem como é o ingresso das forças policiais de outros países, como é feita essa seleção. Abraços. Velho, eu vou falar pelo meu estado. Não é um filtro bom, velho. Não é um filtro bom. É um filtro falho pra caramba. Principalmente na área psicológica, na área de investigação social. Eu tô resumindo, assim, não é 100%, mas é falho, é muito falho. Quando eu digo assim, é muito falho porque assim, acontece de coisas ridículas acontecerem, né? Tipo, gente extremamente retardada acabar virando policial militar, e gente com histórico social acaba virando policial militar. Não acontece com frequência. O gabinete de seleção da polícia militar, ele é sério, entendeu? Ele busca sobre isso, mas assim, ele é falho. Todo o gabinete, eu acho, nessas questões ele falha de alguma maneira, assim, querendo ou sei lá, mas às vezes falha de maneira ridícula, assim. Falha de maneira assim. É porque hoje tem até preparação psicológica aqui. Acho que em outros estados também. Esses cursinhos que ajudam. Foi criando essa bola de neve, sabe? Os cursinhos que tem aqui, né? Não sei se aí também tem. Pra preparar esses alunos pra entrar pra polícia militar, seleção e tudo mais.
E, meu, esses cursinhos acabou puxando a galera que não conseguia passar por determinados quesitos, seja psicológico e tudo mais, mas também puxou os caras que que não tem capacidade, acabaram passando, enfim, é uma história longa. É, tem outro mindset, não. Tem uma. Desse jeito E aí. eu sempre vou ser hater disso aí, velho, porque pra mim, meu, vai fazer faculdade, velho, vai fazer outra coisa da vida. Se não é o que você quer, não é o que você ama, você tá entrando por status, por, sei lá, segurança financeira ou algo do tipo, não, pra mim, tipo, entendeu? Então, é problemático, velho. Pra mim, em outros estados provavelmente deve ser também, infelizmente. E em relação a isso, meu, tem concurso que não sai nunca, né, velho? Gente aí que pô, tá 100 anos aí no estado aí esperando o quê? Já 5, 6 anos pra sair concurso? Quantos anos aí É, já não vê? Tocantins mesmo, velho, aqui já tem mais de 4 anos, cara. Mais de 4 anos já E sem precisa concurso. policial, né? Precisa, aqui tem região, até mesmo tem 2 policiais, entendeu? Ah, Cidade que tem, tipo, a polícia da cidade vizinha. Força tática do primeiro batalhão, que é aqui da capital, né? Tem que ir, pô, em área, tipo, lá do norte, entendeu? Tipo, cumprir missão mesmo. O COI aqui mesmo, ele atua dessa forma. Mas às vezes ele tem que... Ele vai pra outra cidade pra cobrir o pensamento que não existe, entendeu? sim. Então acho que no estado. Quer dizer, no estado, na federação inteira tem esse problema, né? Infelizmente. E de filtro também, não só nisso. Puta, é um puta Zulu isso aí, velho. É um papo até chato. O cara não quer procurar, né, cara? O É, cara, pô, entra só pra ficar coxado lá e ganhar o dinheiro dele, né? Isso aí sim. é bem triste já, né? Ou entra e vira estrelinha o caralho também. Sim, Entra lá, aí usa as tá lá, redes tá sociais. lá na escola falando, porque você é bilão, os caralhos, força tática, roda, porra nenhuma. Dá 6 anos de polícia, tá soldado ainda, tá na mesma bosta, velho. Polícia não consegue sacar a arma, não tem ambientação com armamento, assusta com disparo, não conhece absolutamente nada sobre a parte é, tática e tudo mais. Mas nem todo polícia precisa disso aí, velho. Por isso tem polícia que A morre, vida do velho. cara em jogo. Por isso tem polícia que morre, por isso tem parceiro que morre, por isso que tem paisano que morre junto com polícia, porque os policiais não se preparam, velho. Muito policial não se prepara, velho. Eu falei um índice aí, numa taxa de policiais aí que não tem preparo com o próprio armamento hoje, pra uma pessoa, e eu não vou nem citar, velho, mas assim, é alto, velho. Muito policial, isso eu falo no Brasil inteiro, velho. Muito policial, assim, até assim, talvez na parte especializada, talvez não. Mas RP, assim, muito policial não tem não é habituado com armamento. Então, se uma situação real precisa disparar armamento, vai dar cagada. Infelizmente, velho. E Exatamente. eu gosto de jogar essas merdas do ventilador porque é pra isso que tem força comando, velho. Principalmente pra dar uma acordada em relação, não só a alguns policiais, mas sei lá. Ele falou aqui, gostaria também que falasse como ingressam nas forças policiais de outros países, como é feita a seleção. Eu não conheço muito, eu sei sobre a LAPD, cara, que lá eles fazem uma puta investigação fodida lá, acho que tem uma prova escrita também, faz uma investigação social fodida, assim, tipo FBI, sabe, tipo, os caras faz Bureau Investigation que eles fazem no cara, eu acho, com certeza. E lá na polícia de alguns estados lá, de algumas cidades, né? Acho que normalmente é dos estados, é bem filtrado assim na parte, se você quer trabalhar na área operacional, você trabalha, senão você, sei lá, pega alguma. Ela tem muito serviço terceirizado também na área das polícias. Eu sei, acho que o maior filtro mesmo em alguns estados que ele tem o State Police, né, que é a polícia estadual, que não é a polícia só da cidade ou do condado ou o xerife, alguma coisa assim. Então esses têm mais filtros, vai para uma academia de formação de policiais estaduais e tudo mais. É um pouco parecido que tem que é no Brasil, pelo menos é um pouco parecido aqui de São Paulo, assim, em alguns quesitos. Mas é diferente, vai ser. O Dager Duds, Ele ele é. é State Police ou ele é Não, ele é xerife? Sheriff Department. Ele é. Ele é da SWAT, né, do Sheriff Department. E às vezes as pessoas não. Era assim, lá nos Estados Unidos, em alguns condados pequenos, ou em algumas cidades mesmo, tem o Sheriff Department. O Sheriff Department, assim,
em termos brasileiros, seria tipo a Guarda Metropolitana. Parece esquisito, né, comparar os dois, mas é a comparação mais próxima que tem. Mas lá a Guarda Metropolitana, eles são polícia, assim como também é mesmo. Tem Guarda Metropolitana aqui em São Paulo, os caras é polícia pra caralho. E lá o Sheriff Department nada mais que ele auxilia o trabalho do departamento de polícia. Quando eu falo auxilia, não auxilia como assim, dando um backup ou algo do tipo. Eles auxiliam, tipo, eles trabalham lado a lado, são tipo uma polícia que trabalha. Vou dar um exemplo, o Sheriff Department. Aliás, o maior exemplo que eu vou dar, os caras da SEB, que é Sheriff. Eu não lembro o nome da SWAT do Sheriff Department de Los Angeles, o lugar. Lembra o nome dos caras, velho? Calma aí. Faço ideia, mano. Porque lá LASD SEB, que é Special Enforcement Bureau, que é a SWAT do Sheriff Department de Los Angeles. Meu, é a SWAT assim mais bem referenciada dos Estados Unidos, velho. Quando você tem referência de SWAT nos Estados Unidos, sempre vem LAPD, que é os caras do metrô, que é SWAT, LAPD, que é assim, os caras que praticamente introduziram esse tipo de ação nos Estados Unidos, talvez até mesmo no mundo. LAPD SWAT, vem também Chicago, SWAT de Chicago, SWAT de alguns lugares que nem Austin e tudo mais. Mas esses caras do SEB, do Los Angeles Sheriff Department, são alto nível demais. Você viu aquela foto daquele cara da SEB que tava usando aquele Night Vision, o nome dele? Ele era xerife, né? Não, esse cara aí? Era xerife de polícia. Tá fazendo pra Não, era SEB, tem no Instagram dos caras essa foto. Eles têm helicópteros disponíveis pra eles só. Eles têm ele é parecido com aquele Puma, sabe, que o Brasil tem, super. Caralho. Tem, velho. Eu vou te mandar. Equipamento demais, bro. Tem, eu vou te mandar. Eles fazem treinamento em ártico, são socorristas, tem a área deles que só trabalha com K9 e tudo mais. Eles têm, tipo, essa unidade de operações especiais, assim. Sim, dentro do Sheriff Department deles tem. Assim como outros estados também tem. Alguns que nem o Gear dele, ele é da SWAT do Sheriff Department. Mas eles chegam a ficar tipo um SRT, um equipe de contra-resposta, ou vai além disso mesmo, assim, no paraquedismo? Não. É esse nível. É mais assim, SRT mesmo, né? Assim, é o mesmo nível do LAPD, eu acho. Só que na SWAT da LAPD, talvez tenha os caras do D-Team lá, do time D, que eles são bem. Eles têm, tipo, um além, tá ligado? Acho que eles treinam um além, assim. Mas, não sei se tem paraquedismo. Vou arriscar, mas acho que não. Mas os caras da SEB, eles têm puta treinamento. Tem, tipo, departamento de mergulho, tá ligado? Tipo, dentro dos caras é mergulho, lidar com ambiente químico e tudo mais. Não, os caras é alto nível demais, velho. Eu vou te mandar o Instagram deles. E, meu, eles evoluíram com o tempo. Tem um filme que saiu novo que tem esses caras lá. Tem um apartamento. Tem um filme que eles. Tipo, atrás de uns caras do Marsoc e tudo mais. Os caras lá soltam a banda. Não cheguei a assistir, mas eu sei qual que é. Sabe qual é? Aqueles caras, eles são do Sheriff Department e tudo mais. Caraca. Pô, é alto nível demais, velho. Assim, eu devia ter no Brasil, né? Tipo, ia auxiliar o trabalho da polícia pra caramba. A guarda. Eu dei um patch do Força Comandos pra um guarda de Barueri, eu acho. Mentira, de São Paulo. E, meu, o cara era alto nível. Aliás, um dos canis de policiais de cães aí os K9 aí da referência aqui no estado é os canis da Guarda Municipal, velho. A Guarda Municipal aí de São Paulo eu acho que é uma das melhores do país, assim, uma de... Sim, é muito bem investido. Os caras são polícia mesmo. Tem, eu acho que eu não sei se de Barueri São Caetano, que tem Glock, velho. Eles estão de Glock. Os caras de Trailblazer, Rocão, região Sorocaba, Campinas, Americana. Os caras têm a Romo lá, que é a
ostensivas municipais, eu acho, meu, os caras é alto nível, velho, tático, assim, né? Tático comando, né? Assim, eles têm viatura longa, que é, né, a Blazer e a Hilux e tudo mais, e, meu, os caras é alto nível, assim, então eles exercem esse trabalho. Impõem respeito também. A população, durante um tempo, né, acabou meio que tirando, né, uma onda meio da guarda, achando que a guarda tipo, é uma meia polícia, né, meu? Que é muito ao contrário. Aliás, grande abraço pra galera das todas as guardas aí do Brasil, menos pros guardas, os guardas do Rio de Janeiro que fizeram curso de paraquedismo. Foi feito, fizeram curso de paraquedismo. Ai, velho. Mas a Guarda Municipal do Rio, eles têm equipe de operações especiais, mas eles nem têm armamento. Isso aí eu não entendi ainda. Cara, velho. É um negócio. O GOI até, GOI, Grupo de Operações Especiais da Guarda Municipal. Ai, velho. Mas aí, tem mais pergunta aí ou não? Eu ia te mandar um abraço. Deixa eu ver o nome dele, vou mandar um abraço pra ele. Fabrício Fernandes. Cara, TKS aí pelo suporte, pelo feed e pela pergunta aí. Fala aí. Quem fez a pergunta que eu fiz do FA, equipamentos, foi o Arthur Menezes, ele fez outra aqui também. Existe alguma operação das tropas especiais do Brasil, do BR? Pera aí. Existe alguma operação das tropas especiais do Brasil nas favelas que se tornaram conhecidas? Qual favela que se tornou conhecida? Sei, Rio de Janeiro? Não, mas é o que? Rocinha? Ah, todas? Ah, não, foi alguma operação que se tornou muito conhecida. Ah, do Complexo do Alemão, né? O Matos participou, entre outras tropas especiais. Ah, quase todas as super operações que tiveram tem, isso não é muito divulgado, né? Não fica exposto. Porque quem ganha o crédito ali é o BOP, a PM, a Civil e tropas policiais mesmo. Mas atua pra caramba. Acho que assim, na grande maioria das grandes operações os caras estavam lá, velho. Mas a que se tornou mais conhecida, assim, a que foi mais de atuação do exército, na minha opinião, foi a que o... Do faleceu livro? até, que a gente até homenajou, que foi um paraquedista e um de infantaria. Esqueci o nome desse cara, velho. É o Victor e o... Esse cara esse cabo era amigo de um amigo meu. Lá do 28. Não sei se é 28. Posso estar falando merda. Ah, é o Nakami. Acho que faleceu foi 3 até. Ah, eu não lembro não desse cara. Mas o Victor era PQD e o cabo... Tem que scrollar lá na página o nome deles. Mas eu sei de quem você tá falando. Foi ano passado ou ano atrasado, não lembro. Foi ano passado. Foi ano passado, né? Foi muita gente que fez um monte de tropa, né, cara? Eles realmente atuaram muito ali na favela depois disso. Puta, meu. Eu tô scrollando aqui pra ver se eu acho. Ah, mano, eu não vou achar. Mas eles atuam, né, velho? Tipo, é algo assim, praticamente padrão assim no meio. Tem um cara que ele perguntou aqui, deixa eu ver a pergunta. Calma aí. Como foram... Não. Cara, o cara fez uma pergunta aqui e sumiu a pergunta. Se tiver alguma aí, pode fazer. Tranquilo. Vou abrir aqui. Calma aí, deixa eu achar aqui, velho. Aqui. Mercenários, ele fez duas perguntas. É um Wellington, 15 Moraes. Mercenários FEs brasileiros realmente atuaram com os seus Scots? Qual foi esse nível de atuação? Então, não atuaram com os seus Scots literalmente no quesito de atuaram com as forças da Rodésia. Se foram alguns, aliás, eu não tenho certeza se foram FEs, eu acho que foram comandos brasileiros que atuaram em Moçambique juntamente com outros mercenários provenientes das fileiras da Rodésia. E assim, alguns eram selos Scots. Então, quando esses brasileiros atuaram ali em Moçambique, Angola e tudo mais, em Moçambique, desculpa, na região de Moçambique, eles atuaram junto com bósnios, com portugueses principalmente, aliás, tem uma história, eu preciso fazer um podcast sobre isso aqui,
Mano, é muito complexo, assim, desses brasileiros que atuaram lá como mercenários. A gente até postou uma imagem uma vez no Força Comandos, no Face da página do Facebook. Vou até ver se eu compartilho no Instagram a imagem. Os brasileiros eles atuaram dos dois lados na guerra de Moçambique até, velho. Atuaram do lado do guerrilheiro e depois atuaram do lado do português e tudo mais. Enfim, só respondendo a pergunta dele, não atuaram literalmente contra os Scots com a força das O10 e tudo mais. E a segunda pergunta que ele fez as mulheres americanas presentes nas operações especiais são utilizadas apenas nos grupos de apoio cultural ou também participam de combates? E qual a opinião de vocês sobre isso? Tem aquela unidade, né, Fun Squad lá do Delta, que atua na parte cultural e tudo mais. Sim. Tem outros. PST, né? Também Isso. atua. Tem essa parte cultural das mulheres que atuam também com forças especiais, 75th Rangers e tudo mais. E, se o couro comer, elas vão atuar assim como combatentes, como já atuam. Tem até vídeo no YouTube e tudo mais de um conflito que tá a CNN cobrindo. Tem uma mina lá que tá trocando tiro com os talibãs que estavam lá. E, eles atuam na área de operações especiais dos Estados Unidos. Ainda não tem mulher, parece. Se formaram duas Rangers, né? No 75th Rangers, no Ranger School, aliás. O ano retrasado, acho, não lembro. Mas elas não atuaram nas fileiras como operadoras especiais no 75th Rangers. Mas elas se formaram no Ranger School. Tem duas mulheres que tentaram o Buds dos SEALs no ano retrasado também, o ano passado, não lembro, tô confuso. Ainda nem terminou esse Buds aí, eu acho. Não, elas desistiram, parece, no Semana do Inferno já. Tem agora, aliás, então, tem uma que não terminou ainda, que eu não soube mais notícias também, mas eu lembro que saiu uma notícia, um boletim lá no software ainda, que uma mulher tinha terminado o SFIS, que é o Special Forces Selection. Só que eu não sei. Só que eu não falando que era a mesma mina que era Ranger, né? Sim, mas eu não sei se ela passou do Kill Course ou se ela tá em formação ainda, não soube mais. Mas se ela se formar, provavelmente acho que talvez ela seja reconhecida ou seja pública alguma coisa. Talvez sim, talvez não. Mas eu não sei. Mas eu já li esse discurso aqui uma vez, cara. Eu acho que assim, tudo é válido, velho. Tem coisas que. Eu já disse isso várias vezes, meu. Tem coisas que só mulheres podem fazer, né, em qualquer área, situação. Mas se ela é capaz de, sei lá, de tirar um cara embaixo de muito tiro, de 100 e poucos quilos, mais equipamento, dentro de uma área de combate, pra mim tá ok. Então, sei lá. Mas acho que vão perguntar disso aí, foi até a discussão no WhatsApp, eu acho, do BOP do Rio começar a permitir o COESP para mulheres, né? Parece que eles falaram que o que eu tô falando aqui é uma conversa de WhatsApp, um dos caras falaram, não sei se é oficial, mas foi que se eles iam abrir o COESP, abriu uma equipe só para mulheres, porque ele falou que a mulher ali na trocação de tiro tem um valor diferente, entendeu? Tipo, operadores do BOP e defender a mulher, entendeu? Os operadores colocar na frente o instinto do homem. É complicado, velho. Mulher. Entendimento também. Por experiência própria, assim. Eu não tô sendo. Espero que. Todos os ouvintes entendam, velho. Tipo, mano, eu não tô falando de. Eu não tô me referenciando a ser machista ou ser preconceituoso, cara, muito ao contrário. Aliás, eu sou totalmente contra qualquer forçação, tanto que meu lado político e tudo mais, eu odeio isso no Força Comandos. Gente que manda postagem de Bolsonaro, esse tipo, esqueça, velho, esqueça, isso não é o lugar no Força Comandos. Eu odeio extremismo, odeio esse tipo de coisa nessa área que a gente, assim, então. Israel mesmo não são esquadrões mistos, eu acho, né? Cara, um dos maiores. Só de mulher, eu acho. As maiores espiãs são mulheres, velho. Os melhores espiões, Mossad e KGB se formaram os espiões mais fodas, assim. Aliás, só tem uma série Mossad no Netflix, velho, que é legítima. Assistam. Na polícia militar é complicado, velho.
polícia militar eu já vi, infelizmente, assim, mulheres acabar causando muito problema dentro de companhia e tudo mais. As Forças Armadas também eu já vi, você já viu uma vez. Sim, sim. Mas também não, tem mulher que é Billy, velho. Tem mulher que, mano, é polícia, velho, de verdade mesmo. A Não gente tem. fez curso de Rotan até mesmo, acho que quando Velho. viagem foi em Amapá, foi algum estado aí que Sim, tá, pô, definitivamente não existe sexo frágil, operacional. velho. Não tem isso. Só que às vezes tem condições É raro, fisiológicas cara. também. Na parte de operações especiais, o maior problema mesmo acho que é condições fisiológicas e tudo mais. É, algo relacionado à parte fisiológica em si, da mulher. Pelo menos ser um longo período, né, no Sim, é campo. complicado, velho. Então, assim, sei lá, quem sabe futuramente isso seja mais tranquilo no meio, assim, eu acho. Mas eu sou 100%, velho. Sempre falo isso. 100%, assim. Se, se não é risco a vida de terceiros ou da equipe ou de inocente, velho. 100%. Tem pergunta aí? Acabou. Não, acabou. Acabou? Bom. Acabou, né? Acabaram. Cara, é isso. Alguém perguntou do logo, velho. Eu vou falar do logo. Nossa, eu recebi umas 20 perguntas do logo. Mas esse logo e tudo mais. Cara, esse logo, eu vou formular uma resposta mais mais palpável pro público em geral, porque o guarda-chuva e o raio tem coisas filosóficas assim relacionadas à mesma coisa do ódio, tá ligado? Do hate que a gente prega, que pode ter diferentes significados e tudo mais. Mas o guarda-chuva e o raio também, velho. Tipo, pode ter condições filosóficas de várias maneiras. Você pode encarar de várias maneiras. Tipo, até da maneira óbvia, né? Você vê um guarda-chuva e um raio. O raio, o guarda-chuva. Meu, só você. Principalmente nessa área que a gente fala sobre operações especiais e tudo mais. E assim, esse logo em si é um negócio que tá na minha cabeça há um tempão. Eu desenvolvi. Eu peguei esse guarda-chuva de algum lugar, esse raio de algum lugar. Juntei os dois. E basicamente é isso, velho. Qualquer dia que eu tiver vontade de Mas escrever falaram alguma. que foi quando a chuva for intensa e a escuridão Eu vi imensa é o mesmo, ideal, né? sim. Também pode ser, tipo. Também, ficou bacana. Puta, você já viu a explicação, já viu o logo do Haley Strategic? Aquela Sim, Dragonfly lá? Libera-la, não. Libélula. Você chegou a saber a explicação? Ele tinha me explicado, cara. Cara, Ele tava pensando com ele. o pai dele, né? Algo Tava assim. ficando com o pai dele não deixou ele matar ela e. Sei lá, ele ficou isso com ele na cabeça dele, entendeu? Esse guarda-chuva, esse raio tá na minha cabeça também há um bom tempo por outras situações, então, sei lá. E, tipo, ele só colocou lá, ele falou que nem ia contar sobre. Mas o raio e o guarda-chuva ele pode se encarar de qualquer forma, né? Então, clear em se lá encarar de alguma forma. Talvez um dia eu faça uma explicação mais filosófica sobre. Meu, acho que basicamente é isso. Você tem alguma coisa pra falar, Ricardo? E tem mais um pet hate aqui, né? Em Palmas, só que se tiver algum polícia aí que. Velho. Algum membro aí que quiser compartilhar com a página. Velho, quando só fala isso mandar de mensagem. pet, eu sempre lembro que tem que fazer pet, velho. Tem que fazer os pets, cara. Tem muita gente cobrando pra me enviar os pets, eu vou fazer, velho. Depois desse ano. Um outro aviso que eu vou. Tem vários vídeos no Facebook do Força Comandos que a gente desenvolveu ao longo desses anos aí. São vídeos bons que a gente faz pra anunciar podcast, mas tem o do Tigre, tem o da O10, do Seus Scott e tudo mais, e outros vídeos. Eu vou upar isso tudo no canal do Força Comandos lá no YouTube. Se o YouTube cinzar, cinzou, mas eu vou upar tudo lá. Todos esses vídeos que estão lá, eu vou ver se eu upo lá. Então se vocês receberem notificações de vídeos lá, é a gente que tá upando uns vídeos do Força Comandos que a gente tem no Facebook. Aproveitem e visitem a página lá no Facebook. E tem também o da 3EV Com, está no Facebook também. A Paty Bruna também tá. Vão lá e dão um like. De resto é isso. Só isso.
Ah, só isso, né? Ah, eu curti muito aquele podcast também que você fez com o Cabana das Militarias, né? Com Ah, os é, caras lá, puta, foi alto excelente. nível, aqueles meninos é maluco. E a Camuflado gente lá. deu só uma pincelada naquilo lá, velho. Puta, mano, tem muita coisa. Eles são nerdaços na área de Tem, é jogador de camuflagem. arma, né? Jogador de arma é maluco. Puta, eles são malucos, velho. São malucos. Eles têm muito conhecimento nessa área. Um até trabalha com isso, velho. Trabalha seríssimo com isso. Pô, E. interessante. Meu, eles sabem muito dessa parte de camuflagem, assim. Se for pra falar de camuflagem, nossa, velho. E, pô, eles são muito legais. Os meninos são gente boa pra caramba. E vamos ver os próximos podcasts aí. Eu tô pra fazer sobre uma operação aí essa semana. Hoje é quarta, terça-feira ainda. E vamos ver se sai mais uns dois ou um podcast essa semana. De É resto, isso aí, né? é isso. Valeu aí por participar de mais um podcast aí, Rafa. Fiquem seguros, né? Qualquer coisa, a gente tá só desculpar aí por a gente tá meio ausente dos posts de segunda-feira, né? Na página 3 da Com, Ah, porque realmente exato. tá com pouco tempo. Eu ia iniciar também essa segunda-feira sobre fazer isso. Só que eu fiquei com medo de na próxima segunda eu não conseguir fazer. Então eu vou ter que a gente vai ter que dar um jeito de fazer isso, assim, todo. O Instagram ele não permite, né, programar ou permite? Não, permite. Ah, o Isso Instagram aí, infelizmente ele não permite programar postagens, cara. Então a gente queria postar. Pra quem não sabe, talvez alguém queira entrar novo na página, a 3EVCon sempre postava imagens em homenagem às pessoas que tombaram durante a linha de serviço. E eu também postava workouts, que era tipo, colocava lá pra você tirar um mínimo de silêncio do seu dia em respeito aos homens e mulheres que sacrificaram tudo nas linhas de defesa. E eu colocava lá, sei lá, 40 flexões, 30 abdominais, porque, o padrão atividade física é padrão, acho que talvez na vida de algumas pessoas que seguem a página. Então era o padrão, por exemplo, durante você fazer aquelas 30 flexões, aqueles 3 km de corrida, algo do tipo, dedicar seu sacrifício físico às pessoas que sacrificaram a vida por você. E eu colocava isso até, assim, seja internacionalmente ou nacionalmente. Então, me acabou que a gente fazia isso toda segunda-feira, né? Tanto a 3DV com Exatamente. Força Comandos, só que às vezes a rotina, velho, não deixa, velho. Tipo, às vezes eu deixo gente no vácuo lá uma semana lá no Instagram. Porque não dá pra me responder. Tipo, eu faço uma coisa, eu respondo lá no Facebook, no Instagram do Força Comandos. Aí vamos voltar, velho. Simplesmente inventar outro dia aí. Uma sexta ou uma segunda, sei lá. Veremos. A gente vai chegar a um Exatamente. padrão sobre. De resto, é isso. Muito obrigado a todos por mais um podcast Força Comandos número 18, acho. E é isso. Sigam a gente nas mídias sociais, o A3EV no Instagram e no Facebook. Força Comandos está no YouTube, no Instagram, no Facebook, no Spotify, também no Google Podcasts, no Castbox, no iTunes. Não tem Todas as desculpa, velho. plataformas, Não né, tem cara? desculpa pra estar podcast. E a Paty Bruna deu uma aula sobre podcasts hoje, não sei se você viu nas postagens dela, então. Sim, eu percebi lá, foi excelente. E, então, velho, dá uma olhada na página dela, ela dá uma porra. E de praxe é isso, de resto é isso. Muito obrigado a todos, até a próxima. Fique salvo, fique alerta e até mais.